Olá, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, hoje a gente vai dar andamento aqui no nosso estudo para a gente falar um pouquinho, do que é música litúrgica. Na verdade, a gente vai falar de um assunto um pouco antes para a gente entender, porque música litúrgica faz parte de uma outra categoria, que é de música sacra. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma música sacra. E não só a música, né? Na igreja, a gente já ouviu falar com certeza de arte sacra. Então, o que é uma arte sacra? Né? E o que é o contrário do sacro? Né? Então, a gente vai entender hoje esses termos aí. Né? E para entender, o que é sacro, a gente tem que entender também o que é o contrário de sacro, que é o profano. Eu já falei em um outro vídeo sobre isso. Às vezes a gente fica com um pouco medo dessa palavra, assim, nossa, profano, é uma palavra, algo terrível, né? E não é. Basicamente, aquilo que é profano, né? Profano significa fora do templo. Então, é aquilo que não é adequado ao templo. Então vai ter uma música, né, que é boa, que a gente vai ouvir numa festa, que às vezes é uma música regional, uma música legal, né? Não tem nenhum problema na letra dela, mas não é uma música que a gente ouve dentro da igreja. Então, a gente pode dizer que do ponto de vista da música, ou então da arte, do que for, né, da igreja, próprio da igreja, aquilo é profano. Né? E tem muita coisa que a gente gosta, coisas do nosso dia a dia, que é profano, ou seja, não é próprio para a missa, não é próprio para a liturgia. Vale lembrar, o que eu falei no outro vídeo também, que a missa ela é uma antecipação da liturgia do céu. Né? Então, a gente deve dar uma dimensão para as pessoas de sair do nosso dia a dia e nos aproximar das coisas celestes. Por isso, que o termo sacro vem de santo. Né? Então, a música sacra, a arte sacra, ela vai remeter às coisas do alto. E como que ela tem que fazer para isso acontecer? Então, a música sacra, por exemplo, é aquela que a base dela é apenas a nossa fé. Né? A fé católica é a arte da igreja, as nossas tradições. Então, isso que é a arte sacra. No caso da música, por exemplo, ela tem que ter como referência, a nossa fé católica, apenas a nossa fé católica, e a música da igreja. Qual que é a música da igreja? A música da igreja, ela é o canto gregoriano. Por isso, todos os documentos da igreja, todos os papas, eles vão sempre colocar, tem um quirógrafo, ou seja, um texto escrito de próprio punho pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, que ele vai falar que quanto mais próximo uma música for do canto gregoriano, mais sacra ela vai ser, e quanto mais ela se afastar disso, menos sacra ela vai ser, tá bom? Então, o que isso significa na prática, no dia a dia? Como que a gente reconhece isso? Então, basicamente, quando a gente tem uma música que a referência dela são outros estilos musicais que a gente usa em outras festas, que alguns liturgistas vão falar assim, festas profanas. O que significa isso? Festas do nosso dia a dia, que não são festas da igreja. Então você vai num barzinho, tá tocando uma música. Você vai numa festa de São João, tá tocando uma música. Você vai numa roda de samba, tá tocando uma música. A música da nossa igreja, que a gente vai usar dentro da nossa igreja, ela não pode se parecer a essas músicas. Ela tem que se parecer à música da igreja. É como se você estivesse vendo um filme. Imagina que você está num filme. Aí o ator entra numa academia. Vai estar tocando uma música de academia, uma música eletrônica, uma música agitada. Aí depois esse ator correu, entrou num barzinho. Vai estar tocando lá uma bossa nova, vai estar tocando uma música de barzinho. Aí depois esse ator correu e entrou numa igreja católica. Que música vai estar tocando lá?
provavelmente vai estar tocando um canto gregoriano. Por quê? Porque mundialmente é isso que a gente reconhece como música de igreja. Música de igreja com cara de igreja, né? Então significa que a nossa música ela tem que se basear nesse modelo. A igreja fala que é o modelo supremo. Outra coisa que eu gosto de lembrar é que o canto da igreja ele é um canto principalmente vocal. Ele começou como um canto vocal. Então, a música litúrgica, né, na verdade, a música sacra, no geral, né, ela tende a colocar a voz em primeiro lugar, colocar aquilo que está se cantando, colocar a melodia em primeiro lugar, né? E depois a harmonia, depois o ritmo, né? Falando um pouquinho mais técnico aí para os músicos, mas depois vem os outros elementos. Mas primeiro vem a voz, primeiro vem o texto. Então, essa mansidão, essa piedade que traz o canto gregoriano é o que vai ser exemplo e modelo para nós. Significa que a gente tem que cantar o canto gregoriano? Não, não significa isso. Porém, ele vai ser o nosso exemplo. Para que quando qualquer música que a gente for pegar, a gente pense, nossa, mas tá perto ou tá longe desse canto gregoriano, né? Ou por um outro exemplo que eu gosto de dar muito qual é o instrumento oficial da igreja? O único instrumento litúrgico que existe é o órgão de tubos. Todos os outros instrumentos nós temos que adaptar a que se pareçam com o órgão de tubos. Então, assim, se eu vou tocar uma música e eu vejo, será que um órgão conseguiria acompanhar essa música? Será que o meu instrumento, do jeito que eu estou tocando, ele funcionaria tocando junto com o órgão? Né? Já fica de dica para os tecladistas aí. O tecladista ele tem que tocar não com som de piano, ele tem que escolher lá no seu teclado a função de órgão de tubos e tocar com som de órgão de tubos, porque esse é o modelo da igreja. Então, tudo aquilo que vale para o órgão de tubos vale para os instrumentos. Aquilo que não cabe no órgão de tubos também não vai caber nos outros instrumentos. Aí você fala assim, Bruno, mas e a missa sertaneja? Gente, não existe missa sertaneja, não existe missa rock, não existe missa pop, não existe missa de cura e libertação. Toda missa cura e liberta, mas não, mas o estilo, não é um estilo das músicas que a gente toca, vai ser o estilo que eu toco no meu grupo, no meu movimento? Não, a missa tem que ter música de missa, com cara de música de missa. Por quê? Porque ritmo, né? Ritmo, quando a gente fala de música, estilo de música, é algo muito genérico. Por exemplo, vocês achariam normal, ok, tranquilo, ter funk, ritmo de funk, vamos fazer uma missa funk. Aí você fala, não, Bruno, pelo amor de Deus, porque isso aí, as músicas são mais pesadas, são isso e aquilo. Gente, tem muito samba que a letra não dá. Tem muito forró que a letra também não dá. Tem muita música sertaneja, principalmente mais recente, que também não dá. Então, é algo genérico, né? A gente pode falar, sempre vai ter alguém que vai defender, falar, não, mas tem funk também que é tranquilo, é suave. E aí, né? Qual que é o nosso argumento de verdade, né? Ou então alguém fala assim, não, Bruno, mas é que isso aí funk é música da garotada, mas a gente está falando de música mais regional, música popular, brasileira. Gente, uma hora, daqui a uns anos, o funk vai ser a música popular brasileira. E aí, vai ser normal dentro da missa? Então não adianta. Música da missa não é música do nosso dia a dia. É música da igreja. É música santa. É música que se diferencia da nossa música do mundo, da nossa música das nossas festas. Né? Essas outras músicas a gente deixa para as nossas festas. Tá bom? Então, essas são as características da música sacra, como eu estava falando. Toda música sacra é litúrgica? Não. Depois eu vou falar no próximo vídeo mais sobre isso, mas basicamente a música litúrgica é a música sacra
que se adequa aos textos da liturgia. É isso. Então, a música sacra que não tem os textos da liturgia, ela pode ser sacra, ela é santa, ela serve para a gente usar em algum outro momento dentro da igreja, mas não serve para liturgia. Bruno, mas e as músicas, por exemplo, do Frei Gilson, músicas da irmã Kelly Patrícia, outras músicas, Padre Zezinho? Que músicas são essas? Elas são músicas, muitas vezes, na maior parte do tempo, elas são músicas religiosas. E não música litúrgica, e não música sacra. O que significa isso? Significa que são usados elementos da música profana, ou seja, da música do dia a dia, da música que a gente escuta, da música que a gente ouve nas nossas festas, são usados esses elementos para se fazer uma música religiosa, para se fazer uma música que atinja outras pessoas, às vezes que não têm tanto discernimento na fé, que estão afastadas da igreja. Então é uma forma da gente chamar essas pessoas à conversão, chamar essas pessoas para a igreja. É um instrumento, mas elas não são próprias para a liturgia. Elas são próprias para os nossos grupos, para o nosso grupo de oração, para outros movimentos, para outros momentos, mas elas não são próprias para a missa. Por quê? Porque na missa nós celebramos, como diz o padre no Canto do Santo, né? Em comunhão com a Igreja Celeste, nós antecipamos aquilo que nós vamos cantar, aquilo que nós vamos celebrar lá no céu. Então, é uma música celeste. Então, é uma música que se distancia dos outros momentos que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, para ser algo diferente, ser um momento diferente, focado em Deus, né? Que nós esqueçamos do mundo, como disse lá na leitura que nós lemos no domingo passado, né? Que nós deixemos o mundo, tomamos a nossa cruz e sigamos, né? Então, esse deixar do mundo tem a ver com isso. Tem a ver com a gente separar aquilo que é do nosso dia a dia, a música que eu vou ouvir no meu carro, que eu vou ouvir numa festa, mesmo sendo música religiosa, e a música que eu vou usar na celebração. Amém?